apesar de ser a principal função do legislativo, as propostas de lei não são restritas a esse poder. Qualquer cidadão pode propor leis federais, estaduais e municipais por meio de iniciativa popular. Ou seja, gente, e nós podemos também derrubar, né? Algumas leis. Derrubar, assim, diretamente não, Radimarco, mas pode ter modificar. o movimento demonstrando a insatisfação com algumas leis. Pelas leis. Aí cabe ao legislativo a sensibilidade de entender a insatisfação da sociedade, Sim. entendendo eles como representante eleito pela sociedade para lhes representar e aí tratar dessa questão. Né? Se uma lei ela está trazendo insatisfação à sociedade, é claro que precisa o Poder Legislativo dar atenção a isso. Por quê? Porque nós é que elegemos. Somos os eleitores, né? E é a sociedade que também a maioria, Radimar, termina que a maioria das leis, elas são remanescentes da demanda, da necessidade popular. Sim. Ela termina que é isso. Quando um deputado, um parlamentar apresenta uma lei, é claro que alguém já houve o interesse de uma categoria da sociedade, de pessoas, alguém chamou atenção quanto àquilo, quanto àquela necessidade. Então, uma grande parte delas tem esse cunho. Né? É claro que existem as competências, né? Tem determinadas leis que elas são remanescentes do Poder Executivo. As leis relacionadas também, relacionada por exemplo, que vai ter impacto no orçamento, que demanda recurso. Uma lei que é criada do Poder Executivo. As leis relacionadas também, relacionada por exemplo, que vai ter impacto no orçamento, que demanda recurso. Uma lei que é criada com o propósito de uma obra, de uma edificação. Beneficiar alguém, uma empresa, alguém. Precisa que o Poder Executivo seja, ela é comum que ela seja remanescente do Poder Executivo. Por quê? Porque é questão de orçamento. Sim. Não adianta só ir aprovando lei, sendo que não tem orçamento para garantir a efetividade da lei. Então, existem algumas delas, aquelas que demandam orçamento, elas são remanescentes normalmente do Poder Executivo. Agora, tem outras legislações, temos aqui o Código Civil. O Código Civil é muito amplo, trata das relações das pessoas no cotidiano. Então, assim... São leis que são mais fáceis de se mexer, de se alterar. Elas não são necessariamente obrigadas a vir do Poder Executivo. Olha aí, ó. Elas podem sim, e normalmente acontece isso, o Poder Legislativo mesmo se organizou e com as ideias e vem surgindo dentro do cotidiano, das necessidades do dia a dia. Agora, aquelas que demandam orçamento, precisam que elas sejam remanescentes do Poder Executivo, por quê? Porque precisa garantir recurso para cumprir a lei. O cumprimento da lei. Então, quem tem a chave do cofre é o Poder Executivo. Sim. Ele não pode simplesmente estar aprovando, o Legislativo aprovando leis sem saber como que está essa relação, se há orçamento ou não. Olha aí, nesse item que eu falei do poder do povo para elaborar leis, seria de que forma? Estudantes, sociedade reunida, presidente de bairros, se unem diante de todos aí para ver as demandas da cidade. Às vezes tem uma lei que está prejudicando praticamente toda a população, digamos. A população pode se reunir, coletar assinaturas e apresentar aos legislativos municipal, estadual, mudança dessas leis. E está aí. O povo tem que ser ouvido, porque é o povo que elege, é o povo... Aqui nesse item, eles escreveram bem aqui, ó. Está vendo que escolher um candidato representa muito mais do que o ato do voto em si? Por isso, é tão importante refletirmos bem e fiscalizar para checar se os nossos representantes eleitos estão sendo eficientes nas funções que recebem pós-eleições. Ou seja, só essa frase dá para nós discutir aqui muita coisa. As pessoas, às vezes,
Muitos aí não têm mais fé em político e não sentem, não percebem o valor do voto. E o voto, ele reflete em quem? Principalmente na vida dos mais fracos, dos mais necessitados. A desigualdade social, ela afeta quem? Os mais carentes. E o voto reflete em quê? Nessas demandas. Ou seja, se você vai eleger e reeleger o candidato que você viu que ele não tem interesse pós-eleição, interesse nenhum em fazer algo por aqueles que o escolheram, é evidente que o problema, Isaías, vai estar em quem? É no eleitor. Aí tem eleitor que fala assim, tô lá somando para voto, rapaz, todos que eu escolher é a mesma... Tu pensa assim? Acho que não, né? Esse ponto de vista aí, Rad, esse tipo de eleitor é o eleitor que o político mais deplorável, ele aprecia. Sim. Por quê? Porque ele é o cara que ele vai votar, às vezes influenciado por alguma coisa, e ele não está nem aí. Então, dentro da classe política, esses mais reprováveis, eles ficam fascinados com esse eleitor, que não está nem aí, que perdeu a esperança, que perdeu É isso que eles querem, né? É claro que a classe política brasileira ela está bem debilitada, e precisa trilhar um longo caminho em busca da confiança, da credibilidade. Nós precisamos entender, Rádio, que muitas vezes não é o fato de ter obras, de ter serviço, que significa que a administração é de boa qualidade e confiável. Uhum. Né?